Opa, fala moçada, beleza? Fala meus amigos, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos estudar sobre a noção de cultura para um pensador norte-americano que é considerado o pai da antropologia estadunidense ou norte-americano. Nós vamos estudar sobre a noção de cultura para Franz Boas. Bom, Franz Urs Boas, alemão, nasceu em Minden, em 9 de julho de 1858, porém viveu boa parte da sua vida nos Estados Unidos. Foi curador no Museu de Smithsonian, em seguida foi professor da Universidade de Colômbia. Vamos entender até onde iam as influências de Franz Boas. Nós vimos na última aula sobre as influências da antropologia de Taylor. Ele acreditava no evolucionismo, ele baseava os seus estudos na ideia do iluminismo, principalmente a vertente do iluminismo francês, na verdade, como que tinha essa evolução, a ideia entre o civilizado e o bárbaro. Já o Franz Boas, ele seguiu uma outra linha, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ver a influência em Franz Boas. Boas nasceu em família judia e conheceu o racismo na Alemanha do século XIX. Era sensível a essa questão, com a qual contribuiu para a sua preocupação com as diferenças culturais entre os povos e com o questionamento da ideia de um caminho unilinear e evolutivo das culturas. Então, o nascimento dele, o fato dele ter nascido numa família judia, dos alemães serem contra os judeus, de terem toda essa perseguição, né, ele já teve uma certa tendência, uma certa sensibilidade, né, em verificar essas diferenças culturais. O seu olhar e a sua reflexão se inserem em outra tradição, a da crítica ao universalismo iluminista, a ideia de que o caminho da civilização era único e dotado de uma progressão sem retrocessos. O olhar dele ia para as várias formas de cidades, de sociedades, para as diversas formas de cultura diferente, como vocês podem estar vendo nas imagens nos slides. Enquanto os franceses, na tradição iluminista, afirmavam o poder das luzes, da razão e da ideia de que o caminho da civilização era o único e dotado de uma progressão sem retrocessos, Boas manteve o seu olhar crítico a esse universalismo iluminista. Não apenas Boas, mas outros pensadores alemães acreditavam que a visão universalista era importada da França, que era superficial ou até mesmo artificial. Essa ideia que os iluministas tinham de que havia uma civilização universal, uma cultura universal, que havia os povos melhores, né? Quanto mais evoluído, mais acesso às artes, mais acesso à literatura, à música, a essa civilização, como vocês estão vendo na imagem, né? E aqueles que não tinham acesso, que viviam nas tribos indígenas, os nativos, eram mais atrasados, eram chamados de bárbaros, né? Então, Boas, ele tinha um olhar crítico para esse universalismo. Os intelectuais das terras alemãs falavam da cultura como cultur, e não de civilização, palavra muito utilizada na França. E o uso do termo cultur carregava consigo a ideia de próprio, inerente a cada povo, a ideia de original. Então, todos os povos tinham a sua cultura com base no pensamento de Franz Boas. Nós temos aqui várias imagens, indígenas, nativos, africanos, povos, segundo os franceses ditos civilizados, não é? Aqui os holandeses, né? Então, a base do pensamento de Boas era a diversidade. Não existe cultura melhor ou pior. O que existe são culturas diferentes. Vamos entender um pouquinho sobre a questão do particularismo cultural. Os primeiros estudos de campo ocorreram em 1883 e 1884, quando participou de uma expedição rumo à terra dos Inuits na ilha de Baffin, no Canadá. Pretendia pesquisar a influência do meio físico sobre a vida dos até então esquimós. Ao conviver com os Inuits,
percebeu que a cultura deles era muito importante para o modo de vida da região e para o modo como eles se adaptavam. Vamos lembrar que Franz Boas ele era formado em geografia, ele era geógrafo. A ideia dele com essa viagem era perceber a influência do determinismo geográfico, ou seja, do ambiente na vida das pessoas. Aqui nós temos imagens de inuits. Olha só, eles eram plenamente adaptados à estrutura local, a temperaturas que chegavam aí a 50, 60 graus negativos. E o meio como eles viviam e subsistiam era importante para o modo de vida deles, para que eles pudessem sobreviver naquela região. Após estudos na Alemanha, depois de ter visitado os inuits, ele voltou para a Alemanha, começou a estudar. Inclusive, ele se considerava mais etnólogo do que etnógrafo, né? Ele não gostava de ficar só nesses estudos voltados para a literatura, para aqueles que já haviam escritos, na verdade. Não, ele gostava de ir em campo. Então, Boas voltou para a América do Norte, onde fez pesquisas junto a grupos indígenas, o Kivaquiutes, Chinolques e os Timistian, não sei se é assim que pronunciam, né? Esses estudos foram feitos de 1886 até 1889. Diferentemente da vertente evolucionista, como o Spencer, o Taylor e outros, que buscavam a existência de leis universais para os estágios de desenvolvimento cultural, Boas se preocupava com o estudo detalhado das sociedades humanas e as suas particularidades. A ideia era romper com as escalas, com as linhas evolutivas e com a uniformidade pretendida pela tradição iluminista. Resumindo, para Boas, cada comunidade, cada grupo de ser humano tinha sua própria cultura. Franz Boas defendeu a diversidade cultural, não se preocupando com o paralelismo comparativo. Aqui nós temos vários grupos indígenas norte-americanos, especialmente dos Estados Unidos. Essa imagem foi bastante estudada por ele. Ele defendia que cada grupo possuía sua riqueza cultural e não poderia ser comparado um com o outro. Eles deveriam ser analisados particularmente em sua essência. Boas e o relativismo cultural. Por acreditar que cada cultura é única e qualquer comparação põe a perder aspectos essenciais da originalidade da cultura de cada povo, Boas defendeu uma linha de pesquisa antropológica relativista. Para o estudioso, o entendimento da cultura para por um complexo e detalhado estudo de um determinado grupo humano, ou seja, cada grupo humano tem as suas características e cada grupo humano precisa ser entendido culturalmente de acordo com esse complexo detalhado, ou seja, cada grupo humano tem a sua própria cultura. Para Boas não existe cultura, mas sim culturas. E suas diferenças não dizem respeito às separações raciais, biológicas. Não existe essa questão de cor, de pele, todos somos homo sapiens, sem distinção de natureza entre grupos humanos, primitivos ou civilizados, nem ao determinismo físico, ambiental. Eu vou acrescentar aqui também o determinismo geográfico. As diferenças entre culturas correspondem às suas necessidades de organização. Sendo assim, não são diferenças inatas, mas constituídas ao longo do tempo na relação social. Os grupos culturais eles devem ser entendidos em sua essência. Não existe aquele que é bárbaro, aquele que é selvagem ou aquele que é civilizado. Todos somos grupos humanos que devemos ser entendidos de acordo com a nossa cultura no nosso próprio ambiente. Não é porque os europeus têm um estágio social, um estágio mais moderno tecnologicamente, que uma tribo africana que mora ainda em árvores, sejam menores, sejam primitivos, sejam selvagens. Não, é que o grau de cultura é diferente. E cada grupo precisa ser entendido de acordo com a sua cultura. Para Boas, isso é o relativismo cultural. Nessa imagem, nós conseguimos perceber
vários grupos diferentes e cada um com suas características culturais diferentes. Bom, é isso aí, pessoal. Agora nós vamos estudar o nosso material, vamos ler os textos, né? Vamos tentar fazer as nossas atividades e nos preparar para o Enem. Valeu, fiquem com Deus e bons estudos!